de receber aqui um amigo que eu fiz aí no mundo dos investimentos, o tio Ulisses Dias, muito conhecido lá no Instagram, inclusive. Ele que faz muito conteúdo, ele tem muita similaridade comigo, que eu gosto de ficar fazendo estudos, né, de mostrar como é que as coisas acontecem, como é que aconteceu lá no passado. Ele que também tem muita história no mercado financeiro, vou deixar ele falar. Então vale a pena seguir lá o perfil dele no Instagram e vocês vão ver aí nessa live de hoje. E confesso que eu também estou curioso aí, igual vocês estão escrevendo aí nos comentários, o Velho Invest então morreu, a última vez que falaram isso foi não sei quando, enfim, ele vai explicar tudo direitinho. Passo já a palavra para ele. Tio Uli, seja muito bem-vindo aí. E, enfim, se apresenta, fala um pouquinho de você. Fala, Nigri, tudo bom? Prazer estar aqui com a tua audiência. Eu, pessoalmente, estou realizando um sonho agora. Você é um dos primeiros produtores de conteúdo aí que eu acompanho de perto, sempre com muita vontade mesmo de aprender. E estou aqui para falar hoje se o Value Investing mesmo morreu ou não. Por que eu estou trazendo esse assunto, Daniel? Porque a última vez que eu ouvi as pessoas falando que o Value Investing tinha morrido, estavam quase aposentando o Warren Buffett. Isso aconteceu lá perto de 98, 99. Quem conhece um pouco mais da história do mercado financeiro mundial, sabe que em 2000, ali para março de 2000, a gente teve a bolha.com explodindo, e aí a gente viu que o velhinho, na verdade, sabia mais que todo mundo, como sempre demonstrou saber, né? Então, a gente vê esse assunto voltando mais forte agora. Alguns gestores profissionais, como Whitney Tilson, deixando de gerenciar dinheiro profissionalmente, assim como o Buffett deixou de fazer em 69, quando ele estava meio que fazendo um timing daquela expansão que os Estados Unidos tiveram depois do pós-guerra, e aí a gente viu aquela estagflação americana na década de 70. O David Einhorn também, que é o gestor da Greenlight Capital, muito famoso lá nos Estados Unidos por ter acertado alguns shorts em 2008, também perguntando, né, se o Value Investing tinha morrido, e a gente acaba vendo empresas mais focadas em crescimento, tendo um destaque em relação às valorizações muito maior que as empresas de value. Então, primeiro eu quero perguntar para você, você acha que o Value Investing morreu ou não? Bom, Ulisses, eu acho, tá, pelo menos que não, na hora que você pensa em comprar valor, né? Na hora que você pensa em comprar empresas baratas e que tenham aí uma possibilidade, talvez não de uma expansão tão forte, né? Não de um growth, mas uma empresa que, enfim, seja perene, tenha aquele resultado mais ou menos constante e que esteja barato. Agora, o que eu tenho visto, a gente sabe lá que o Warren Buffett ele teve dois momentos, né? Principalmente, a gente tem um primeiro momento que ele quer comprar empresas realmente baratas, né? Realmente que estão ali na bacia das almas, como a gente fala, mas que tenham algum fundamento. E depois ele entra num período em que ele conhece o Charles Munger, né? E que ele pretende comprar empresas de qualidade, empresas que realmente são boas, empresas que são líderes do mercado, que tenham vantagens competitivas, mas por um preço mais em conta. Então seria mais ou menos o seguinte: em um caso ele vai comprar empresas medianas para boas, mas muito baratas, e nesse segundo momento ele compra as melhores empresas quando ninguém quer elas, quando elas estão num preço barato para médio, vamos dizer assim. Entendeu? Seria o caso de, por exemplo, num primeiro momento ele vai comprar empresas aí médias, no segundo momento ele vai comprar a VEG, a Ambev, o Itaú, quando eles caem de preço, e aí ele dá preferência para essas empresas de maior qualidade. Então eu vejo que essas empresas que ele busca, elas estão realmente caras, né? Elas estão em um patamar que é mais complicado. E aí as pessoas acabam falando exatamente isso, né? Que o Value Investing morreu, mas é o que ele sempre faz, né? Ele está colocando lá dinheiro parado em renda fixa. E eu queria saber de você, o que você acha dessa estratégia aí da própria renda fixa, né? Esse dinheiro todo que ele está deixando ali
parado no patrimônio, no ativo, né, na coluna ali do balanço patrimonial dele de ativos, está deixando um dinheiro lá parado, trimestre após trimestre aumenta esse valor, enquanto isso a ação dele está perdendo para o S&P 500 consecutivamente. O que você acha dessa estratégia? Então, primeiro que você qualificou bastante aí bem o que é o Value Investing. Para a galera aí que ainda não pegou no tempo isso, Value Investing começou lá com o Benjamin Graham, professor do Warren Buffett na década de 30. Ele já era um gestor profissional de recursos, e aí veio a crise de 29, ele perdeu muito dinheiro naquele momento, e ele tinha um brio interno que ele tinha um compromisso com os clientes de entregar retorno. E a partir daquele momento, ele decide que ele vai abordar o mundo dos investimentos com foco principal em não perder dinheiro. E a partir daquilo, ele começou com aquela estratégia das bitucas de cigarro, que são empresas tão baratas mesmo, que a única coisa que sobrava era uma bituca para você dar uma tragada no cigarro e acabou. Ou seja, você tirava ali um pouco de valor e depois você se desfazia. Esse movimento era muito mais quantitativo que ele fazia, muito mais focado em matemática. E aí, o Warren Buffett começou a ler o Philip Fisher, parceria com o Charlie Munger, começou a adicionar muito mais fator qualitativo nas suas análises, e ele saiu daquela história de comprar empresas baratas para comprar empresas boas pelo preço justo. E aí, fazendo muita pesquisa aqui, preparando para entregar o melhor para vocês, eu comecei a escutar muita gente defendendo que a gente está passando agora de um value investing focado em ativos tangíveis, lá do Warren Buffett, para um value investing focado em ativos intangíveis. Esse ano, eu fui lá na reunião dos sócios do Warren Buffett e perguntaram para ele: você vê empresas como Amazon como growth stock, empresas de crescimento ou empresas de valor? E ele falou assim: você tem que aprender a ponderar o crescimento, entender o crescimento daquela empresa, para justamente você entender qual é o valor dela. Então, ele não faz separação em empresas com baixo PE, preço sobre lucro, ou preço, valor patrimonial, das empresas de crescimento. Ele faz o valor intrínseco dessas empresas. Só que o que eu vejo, o que as pessoas têm maior dificuldade atualmente de perceber valor, Nigre, é justamente que as pessoas elas não querem dedicar tempo suficiente para aprender sobre os modelos de negócios da nova economia. Por exemplo, se a gente não estudar com profundidade o modelo de negócio de um Google da vida, de um Facebook, a gente não consegue entender essa transformação que está havendo no comportamento humano de consumir conteúdo através da internet, de você usar a internet como um portal para o mundo. E aí, a gente que... Eu, principalmente, vou falar por mim, né? Eu que compro mídia através do Facebook, do Google, entendo que, primeiro, esse produto que eles estão vendendo ainda é muito barato no Brasil. Ou seja, eles podem majorar esses preços e aumentar as suas margens. E muita gente inteligente que eu conheço ainda não conhece o potencial de valor que essas empresas podem gerar para produtores de conteúdo, professores online como eu. Então, eu ainda vejo muito crescimento com valor para esse tipo de empresa. E eu vou trazer aqui uma estatística para justamente exemplificar aí em termos de números aí, o que a gente quer ver, né? Então, você está conseguindo ver aí a minha tela? Eu não Foi. Agora foi. Vocês estão vendo aqui embaixo, nos candles, o retorno do Tá aparecendo uma tela do Vanguard Russell 1000 Value Index Fund, não tá aparecendo. Exatamente isso, exatamente. Então, esse gráfico aqui que eu estou botando de candles, que é o mais baixo aqui, com 122% de rentabilidade desde setembro de 2000, ele é do ETF Vanguard de valor, baseado em empresas de valor aí. Esse que está aqui no meio, de 165% nesse período, já é o S&P 500, a média ampla aí, onde tem empresas de valor e empresas de crescimento. E essa cor aqui, que eu acredito ser ou amarelo ou verde, desculpa que eu sou daltônico. Cara, eu tô achando que você não tá compartilhando a tela igual que eu tô vendo. Ih, peraí, então. Deixa eu entrar aqui que eu não estou dominando muito bem, então. Deixa eu parar.
Você está compartilhando uma tela que está dando $114 e Pera aí. 11 cents Tá, para o pera aí. Vanguard Russell. Quer dizer, é index, 114 pontos, 11, na verdade. Deixa eu ver agora. Vê se agora apareceu 3 Agora sequências. sim, agora é Boa. Agora sim. Boa, desculpa Agora aí, sim. gente. Então, olha só. Esses dados, eles estão vindo como se você tivesse colocado $100 lá em outubro do ano de 2010 até hoje. O ETF, que representa valor, está com 122% de rentabilidade nesse período. O S&P 500 amplo, 165% de rentabilidade. E o ETF de crescimento, que tem as empresas de tecnologia, esse aí está com um acumulado de 221%. Então a gente começa a ver aqui que empresas de crescimento realmente têm superado as empresas de valor numa larga escala, quase 100%. E o índice passivo está aqui no meio, né? Então, a gente tem que entender primeiro se a gente acha que haverá uma descontinuidade para sempre disso, ou haverá um retorno à média, ou seja, value, as empresas de valor, retornando à liderança e diminuindo os retornos das empresas de crescimento. Então, você tem que entender basicamente qual é a premissa que você quer assumir para o mercado. Eu, particularmente, acredito que valor vai voltar a superar crescimento no futuro. Por quê? Quando vem um mercado de recessão, um bear market, normalmente as empresas de crescimento tendem a ter uma performance menor do que as empresas de valor. Então, isso aí, de alguma maneira, você tem que assumir a precificação do mercado, se ela está acima da média, abaixo da média, e aí trabalhar em cima dessa premissa que você criou. Mas o que eu acredito pessoalmente é o seguinte: se você é realmente um value investor, você não tem que ficar se comparando com outros índices, você tem que focar em rentabilidade absoluta. E se você pensar nos últimos 9 anos, ter uma rentabilidade de 122%, isso aí é inúmeras vezes maior do que a própria renda fixa americana. Então, a gente tem que parar primeiro de se comparar com os outros e entender aquilo que a gente realmente tem conhecimento sobre, o nosso círculo de competência. Eu, por exemplo, não entendo empresas de crescimento no Brasil, e eu vou dar o exemplo, Banco Inter. Eu não entendo as avaliações que o Banco Inter gera atualmente. O que eu entendo são de empresas da economia normal, como empresas de calçado, empresas de saneamento, empresas de concessões, bancos múltiplos. Então, como eu consigo encontrar valor ali com muito mais clareza, eu continuo no meu círculo de competência. Mas a gente vai aprendendo com o tempo, assim como o Buffett aprendeu. Antigamente ele não comprava empresas de tecnologia, hoje em dia ele já foi acionista da IBM, já foi acionista da Oracle, mesmo tendo vendido as duas, e hoje a maior posição dele é a Apple. Então, a gente tem que evoluir, mas sempre dentro do nosso círculo de competência. Eu até trouxe aqui também informações da própria Berkshire Hathaway versus o índice amplo. Eu vou botar o gráfico aqui para vocês, ó. Então, a gente tem a Berkshire Hathaway em candles aqui, quase que empatada com a S&P 500 nos últimos 5 anos, mas performando acima dos ETFs de valor, mas continua performando abaixo dos ETFs de crescimento, tá? Uma coisa importante que eu acho que a gente precisa entender também, qual é o perfil de empresas que fazem parte aí desses dois tipos de investimentos. Por exemplo, vamos olhar aqui empresas de valor. É muito mais equilibrado a diversificação desse portfólio, principalmente focado em serviços financeiros e healthcare, né, que seria cuidados com saúde, produtos de consumo defensivos, como empresas de descontos. Já o ETF de crescimento é muito mais focado em tecnologia. 40% da sua carteira é formada em empresas de tecnologia, como Amazon, Google, Facebook, que realmente cresceram muito nos últimos 9 anos. E as pessoas, quando falam dessas empresas de crescimento, podem estar falando aí das FAANG, né, que é Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google. Quando eu olho para o passado, eu vejo que quando a gente compara com a década de 70, a gente teve o caso lá das Nifty 50s, que eram empresas de altíssima qualidade, mas que estavam quase que numa bolha, devido à concentração de investimentos
nessas classes, né? E eu acho que isso pode estar acontecendo com essas FAANG em alguns casos, como Netflix, por exemplo, Miguel. Deixa Desculpa aí eu se eu aproveitar. entendi demais. Não, mas é importante você ter falado sobre isso, porque me lembra muito de quando eu comecei na Bolsa lá com a crise do ano 2000, e depois eu queria até trazer um pouco para a Bolsa brasileira, mas vale a pena a gente falar sobre isso. A crise lá da bolha das .com, início do ano 2000, muitas previsões dizendo que a Nasdaq subiria bastante naquele ano e etc. A gente via a IPO lá subindo 300, 400% logo no primeiro dia lá nos Estados Unidos. Cheguei a ver uma empresa que tinha uma salinha e uma ideia ser precificada a mais de US$ 1 bilhão no IPO, e a gente viu que muitas dessas empresas caíram mais do que 90% exatamente naquele período. Eu sei que hoje o Facebook, a Apple, a Amazon, enfim, elas são diferentes, elas já têm uma receita, elas geram lucro, não são apenas ideias, né? A gente tem algumas que são ideias ainda, mas, enfim, tem muita quantidade de clientes. E aí eu queria saber de você se você vê alguma similaridade com essa época, no sentido de esse índice, é claro que tem aí uns 40%, 50% que são as FAANGs, como você falou, tá? Mas existem outras empresas aí de tecnologia no meio que não tem lucro, né? São empresas que têm talvez muita receita, mas têm despesas maiores. A gente pode falar do próprio Uber, a gente pode falar da WeWork, que está tentando abrir capital, a gente está falando de outras empresas. Então, queria que você falasse, até se a gente sair um pouco dessa parte de tecnologia, por exemplo, a gente pega a Beyond Meat, ela subiu 500%, uma empresa de carnes, né, carne vegetal, vegana, por exemplo, e que é uma ideia, na verdade, né? Ela não tem lucro para subir 500% dessa forma. Então, quer dizer, a gente começa a entrar no campo da ideia, no campo dos intangíveis. Queria saber se você vê alguma similaridade com relação a essa época, ou não, se você acha que é Eu vejo diferente nesse período. similaridade nisso. Uma coisa que me chama a atenção também é a quantidade de follow-ons, e a gente vê que esses follow-ons estão acontecendo nas empresas que mais subiram, ou seja, o acionista, o shareholder lá da empresa, ele tem uma assimetria de informação com o público amplo. Então esse cara ele vai decidir vender aquilo que ele tem de mais valor na alta ou na baixa, gente. Então, quando a gente começa a ter um pouco mais de senso crítico, a gente começa a ser mais seletivo nas nossas escolhas. Por isso que eu gosto de focar em empresas que têm produtos com efeito Lindy. O que é o efeito Lindy? Quanto mais tempo uma ideia ela está na nossa realidade, maior a probabilidade dela perdurar na nossa realidade. Por exemplo, quanto tempo a gente bebe vinho? 6.000 anos. Quanto tempo a gente bebe cerveja? Não sei quantos anos. Como é que o Warren Buffett usa o efeito Lindy nos investimentos dele? Você vai pegar lá as empresas que compõem o portfólio dele, o top 10, grande parte delas foi fundada há pelo menos 50 anos. Algumas, como Heinz, Bank of America, Wells Fargo, American Express, Coca-Cola, tudo fundada no século XIX. Então, existe uma clara diferença do que pode ser modinha e o que são coisas que realmente fazem parte da nossa cultura secular, né? Eu sou mais para esse lado do conservadorismo. Por quê? Porque eu sei que na matemática, uma vez que você perde 50%, você tem que dar 200% de retorno para voltar a estaca zero. E eu acho que essa que é o grande legado dos value investors para o mundo de investimento. Você precisa de margem de segurança porque você não vai acertar todos os investimentos. Então, você precisa lidar com a tua própria ignorância, que é a margem de segurança. Então, vamos dizer lá que eu acho um valor justo para uma empresa de R$10. Eu só vou comprar ela no teto de R$7, porque esses R$3 será a minha margem de segurança, caso eu erre alguma premissa, caso alguma coisa esteja exagerada. E você tem que ganhar algum dinheiro também, né? Exato, você tem que ser pago para assumir o risco. Acima da taxa de desconto também. Exatamente, exatamente. Pelas minhas contas, esse prêmio que o mercado está pagando atualmente, Nigri, está entre 2% e 3%. Eu gosto de investir quando esse prêmio está entre 5% e 6%.
Está 2 e 3% acima Da renda da fixa. taxa de juros da renda fixa, que não é exatamente a Selic. Não. Isso. A O que eu pessoa também acho que está confunde isso. O que eu acho que está distorcendo todo esse ambiente aí também é essas taxas de juros em valores mínimos históricos há tanto tempo. O próprio Warren Buffett costuma falar. Se eu soubesse com certeza que essas taxas de juros continuarão perto de 1% para a eternidade, todo o mercado de ações estará barato mesmo. Mas eu não acredito que essa premissa seja verdadeira. Por quê? A gente já viu lá na década de 60, em 60, 61, o Fed colocando as taxas de juros em 1%. E aí a gente teve um ápice nas taxas de juros perto lá de 82, quase em 16%, quando o Paul Volcker teve que mexer e fazer a torneira fechar. Então, esse excesso de liquidez no mundo vem criando várias distorções, onde o dinheiro ele perdeu o valor essencialmente, né? Porque o custo do dinheiro é a taxa de juros, ele é uma commodity, e aí quando você não tem mais custo no dinheiro, o valor todo vai para as ideias. E as ideias, elas precisam de tempo para maturar. O próprio fluxo de caixa descontado, você traz essas ideias a valor presente, quanto menor a taxa de juros, menos desconto você vê nesses fluxos de caixa. Por isso que a gente tem empresas como Tesla queimando caixa, e o mercado ainda continua financiando esse tipo de empresa, né? É isso aí, é isso. E agora no Brasil, a empresa que queima caixa, que o mercado está gostando, está comprando, é a Oi. A Oi é uma empresa que não é de um segmento tradicional, claro que não é uma empresa tecnológica, mas ela queima caixa, ela tem muitos clientes, tem uma base de cliente grande, quer dizer, se a gente pensar em futuro, a gente pode pensar em um cross-sell, por exemplo, um upsell de produtos, né? Então, quer dizer, os clientes da Oi, por exemplo, podem ser os futuros clientes de qualquer empresa, né? Imagina, até uma Amazon poderia comprar a Oi para poder pegar os produtos dele e vender para esses clientes da Oi. Quer dizer, hoje em dia, essa base de clientes ela acaba sendo interessante também. O pessoal está falando que a gente está falando muito da Bolsa dos Estados Unidos, que é um erro crasso e que a gente aqui é Brasil e que é diferente. Você vê muita diferença entre a Bolsa brasileira e a Bolsa americana nesse sentido? Quando a gente analisa as empresas, quando a gente fala de value investing, talvez um modelo sirva para os Estados Unidos, não serve para cá? Eu acredito que os Estados Unidos ele sempre vai ser menos arriscado do que o mercado brasileiro no seguinte sentido. 65% dos ativos financeiros mundiais estão nos Estados Unidos. E lá, assim, sobrou dinheiro aqui, aí eu mando para investir no Brasil, para investir no Japão, na tigres asiáticos. Quando a liquidez seca lá, todo mundo traz dinheiro de onde tiver para os Estados Unidos. Então, se houver um problema lá fora, a gente vai ser impactado de verdade. Eu me lembro que em 2009 o Lula veio com uma história de marolinha, falando que o Brasil tinha descolado. O mercado ele tinha uma tese naquela época que o mercado brasileiro tinha descolado, que a gente aqui era uma outra economia, e a conta ela chega uma hora, tá? O que a gente deve fazer, na minha opinião, em relação a isso? Eu não deixo de estar disposto à renda variável devido a essas coisas que a gente está falando. Mas eu quero diferenciar aonde eu acho valor da onde eu não consigo achar valor. Então eu vejo muitas empresas com avaliações extremamente esticadas quando a gente ainda tem empresas num valor racional na minha cabeça. E até nos Estados Unidos mesmo. Se a gente pegar Wells Fargo, JP Morgan, Bank of America, são empresas que estão pagando altíssimos yields em relação à renda fixa. Aqui no Brasil também, a gente tem Itaúsa pagando altos yields, a gente tem a Taesa, a gente tem empresas que eu acho que ainda vão destravar muito valor, como Marco Polo. A gente vê o número, a idade média da frota de ônibus no Brasil, a gente sabe que vai ter que haver uma renovação disso. Então, essas empresas que lidam mais com o tangível, eu acredito que ainda tem muito valor para ser extraído dali. Outras empresas que eu gosto, Energias do Brasil, Klabin, são nomes que eu tenho assim olhado de perto. Por quê? Klabin, mais de 100 anos de história. É um produto que ele não vai sair
de uso tão cedo, né? Eu, pelo menos, não acredito num mundo onde a gente não use papel higiênico. A própria revolução da internet, que acharam que a gente ia consumir menos papel, fez com que a gente imprimisse mais relatórios, então aumentou o consumo. A gente tem uma economia chinesa inteira entrando num certo nível de consumo que vai atrair muitos investimentos de empresas brasileiras lá, como a WEG, por exemplo. Então, não quer dizer que o mundo acabou, mas só que a gente tem que ser muito mais seletivo e eu acho que a gente tem que ser mais conservador nessa hora. É interessante isso porque essa é uma das minhas teses, a tese de comprar nesse momento empresas que tenham possibilidade de ter algum tipo de alavancagem. E a alavancagem não é fazer trade na bolsa, não. A alavancagem é ou empresa que tenha muito endividamento, porque com a redução das taxas de juros o custo dessa dívida vai ser menor, então isso vai sobrar lá embaixo na última linha no lucro, ou se não alavancagem operacional, que são empresas que tenham uma capacidade de produção ociosa, então você, aumentando essa capacidade de produção, você dilui mais custo fixo, então você aumenta a margem bruta, também vai dar o resultado lá embaixo. E essas duas que você citou, eu acho que entram nesse escopo, né? Tanto Klabin quanto a própria Energias do Brasil. Klabin, muito mais na questão do endividamento, tanto que ela já está no máximo da capacidade produtiva, está investindo para aumentar a capacidade produtiva, e não é só papel, né? Tem muito mais coisa na Klabin. Quando a gente fala de fralda, depende da Klabin. Quando a gente fala de embalagem, depende da Klabin. Quando a gente fala de absorvente feminino, a gente fala da Klabin. Então, e ela também não é só celulose. Ela, na verdade, ela vai deixar de ser celulose. Eu até já fiz um vídeo falando disso, que comparar Klabin com Suzano vai ser a maior bobagem que você pode fazer. Vai ser a maior bobagem, porque elas não vão ter mais nada a ver depois que ficar pronto o Puma 2. Uma vai ser só de papel, outra vai ser só de celulose. Então, vocês não devem fazer isso. Inclusive, o preço das duas commodities, às vezes, eles têm uma variação de tempo entre uma e outra. Tá? Eu vejo que é até um head contra a Amazon. Por quê? Toda vez que eu vou nos Estados Unidos, eu fico abismado com a quantidade de caixa que essa empresa gera. Isso aí, aqui no Brasil, vai ter que ser fornecido por uma empresa tipo a Klabin, porque a escala vai ser gigantesca. Então, haverá mudanças no nosso comportamento como consumidor que vai influenciar positivamente essa empresa. Essa empresa aí é muito carinho por ela. Isso. E eu acho que o teste de fogo dela foi lá em 2016, né? Que ela chegou a bater lá 5,9 vezes de endividamento, o Brasil entrando em recessão e ela conseguiu passar. Se naquele momento tivesse um problema de demanda, realmente ali a gente poderia ter um problema, mas hoje em dia ela está bem mais tranquila, realmente. Tio Uli, queria que você falasse um pouquinho, sabe de quê? Que as pessoas têm dúvida. Você é um investidor profissional, queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá. Como é que... Porque você falou que você foi lá, por exemplo, no evento lá em Omaha do Warren Buffett. Então fala um pouquinho sobre isso. É difícil a gente ter acesso ao investidor aí nesse sentido, profissional. Beleza. Para a galera que não sabe o que é o investidor profissional que a gente está falando, existe a classificação do investidor de varejo. Daí depois, quando ele tem mais de 1 milhão em ativos financeiros declarados, ele é investidor qualificado e acima de 10 milhões é investidor profissional, que é o meu caso. E aí você tem acesso na corretora, tanto serviços diferenciados quanto a uma outra classe de ativos que são os private equities. Ou seja, empresas, são fundos, né, que compram participações de outras empresas na economia real, de empresas não listadas. Eles têm um horizonte de tempo para desinvestir, normalmente entre 7 e 10 anos, e eles usam muita alavancagem para fazer esse tipo de negócio e prometem retornos aí bastante acima da inflação, descorrelacionados com o mercado. A gente pode ter o exemplo aí da Blackstone nos Estados Unidos, que é a maior do mundo, que é até parceira do Fundo Pátria aqui no Brasil. Eu, pessoalmente, não gosto desse tipo de investimento. Por quê, Nigri? A gente fica preso nesse tipo de investimento porque eles não liberam liquidez para você nesse momento. Então, eu gosto só de acompanhar esse mercado porque ele virou grande concorrente por aquisições de outros tipos de negócios. Mas, na prática,
que o investidor profissional faz de diferente? Eu acho que ele tem mais o longo prazo a seu favor. Por quê? Aqui mais pessoalmente para mim, né? Como eu não dependo mais desse dinheiro para pagar a minha vida, o meu custo do dia a dia, emocionalmente você fica muito mais desligado dos seus investimentos e você realmente pode investir em ideias para o longo prazo. Eu vejo que é uma grande vantagem que o investidor individual também tem em relação aos fundos, que é o seguinte: você não precisa divulgar a tua cota para ninguém. Então, você pode realmente comprar as empresas que são totalmente fora da modinha e esperar elas se valorizarem. Outra vantagem também é que você pode comprar ações de empresas que têm baixíssima liquidez e esperar essa empresa ganhar liquidez. Um exemplo disso que eu gosto é a Alfa Financeira. Não sei se você acompanha no teu canal essa empresa. É a Crive 4. O Crive 3 também. Eu não acompanho ela no meu canal, mas você não vai acreditar, ela entrou na carteira de Graham. Porque é aquela coisa, né? As carteiras calculadas não tem interferência. A gente joga ali na planilha e sai as 10 melhores. Ela entrou, não lembro agora em qual posição, mas ela entrou. Essa empresa, eu sou sócio dela, acho que desde 2007. Eu comprei ela por 0,3 vezes o valor patrimonial. E quem é o controlador dessa empresa? É o Aloysio Faria, que era o antigo dono do Banco Real. Quem é o segundo maior acionista dessa empresa? Luiz Alves Pais de Barros, do Alasca. Então, esse tipo de negócio você só pode comprar quando estão querendo te vender. É uma estratégia de negociação diferente. Eu até estava falando com um amigo esses dias sobre isso. Uma coisa é você ser estrategista de investimentos, outra coisa é você ser operador da tua carteira. São dois chapéus diferentes aí, e você tem que trocar uma hora ou outra esse chapéu. Então, essa empresa, ela só me oferece a oportunidade de comprar quando tem crise, porque as pessoas estão querendo vender e eu dou liquidez para o mercado. Então, eu acho que essa é uma das vantagens aí de ser investidor profissional e não estar muito ligado com o dia a dia da carteira em termos de você precisar daquele rendimento para se sustentar. Emocionalmente, você se distancia. E outra oportunidade também é o seguinte: eu vejo muita gente gastando muito dinheiro para fazer pesquisa de investimentos, Nigre, quando na verdade não podem. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu saí aqui do Rio, vou lá em Caxias do Sul para visitar a Randon. Marco Polo. Ou a Frasle. As três são de lá. Passagem R$1.000, hotel R$1.000, não sei o que lá. Vamos dizer que eu vou gastar R$2.500 para fazer essa pesquisa. Se eu tiver um portfólio de R$20.000, eu estou gastando mais de 10% do meu portfólio fazendo pesquisa. Então, para esse cara, a melhor coisa para fazer é o quê? Achar pessoas competentes como você, que tem escala para fazer isso, e muita experiência e muita competência, e aí eu olho o mundo através da tua lente. Por quê? Porque é mais barato para mim. Quando você ganha mais volume, você pode fazer uma viagem para São Paulo para pesquisar uma empresa, pode fazer uma viagem para Caxias do Sul para pesquisar uma empresa. E aí, quando você chega em investidor profissional, me dá a liberdade financeira de poder pagar uma viagem para os Estados Unidos para aprender sobre investimentos lá fora. Por quê? Porque se isso começar a custar mais de 0,5% ao ano, é melhor eu pagar a taxa de administração para o gestor profissional e competente, né? Então, eu acho que essa é a grande vantagem de ser investidor profissional. É a tua escala para fazer pesquisa. Boa, mandou bem. Pessoal aqui está falando aqui, mandou bem. Muito, muito legal. Queria aproveitar e falar sobre a questão de alocação de carteira, alocação de recurso aí. O pessoal está chutando quanto você está em renda fixa hoje, mas eu queria ainda ser um pouco mais amplo. Como é que você faz essa alocação de recursos? Tipo, uso de derivativos, só ações? Você tem aquela coisa, você usa também fundos imobiliários, usa fundos de alguns gestores renomados também. Como é que é feita essa alocação de recursos? Primeira coisa, eu não tenho nenhum fundo na minha carteira e eu tenho aversão tremenda a fundos de investimentos. Porque os custos, eles superam qualquer vantagem que um gestor tenha no longo prazo. E aqui eu não estou querendo puxar teu saco, não. Eu acompanho aí as carteiras que você faz no teu canal. É muito melhor você abordar dessa maneira o mercado. Mas como é que funciona a minha alocação? Eu faço os 40% de Value Investing, mais uns 25% de Factor Investing, que é
tipo a carteira Guardian aí que você também faz no teu canal. E atualmente eu estou com 20% em Tesouro Selic, que seria a minha reserva de emergência. Mas eu não deixo de fazer alocações baseadas nisso. Por quê? Eu tenho a confiança, né? E isso aí é uma coisa que você ganha com o tempo, de comprar uma carteira fundamentalista e vender o BOVA11 em cima para ganhar a diferença, o alfa, no tempo dessa carteira. Como eu tenho muita margem de garantia para fazer isso, eu posso fazer tranquilamente uma posição numa carteira de R$1 milhão, vender a BOVA11 R$1 milhão em cima e não usar a caixa para fazer essa aposta. Então, nesse final de ciclo, eu costumo fazer as alocações muito nesse sentido. Por exemplo, vou comprar, vamos dizer aqui, por exemplo, tá, gente? Não é recomendação. Comprei Klabin, Energias do Brasil, Marco Polo, e aí eu vendo uma quantidade de BOVA11 em cima, por quê? Porque eu acredito que no longo prazo essa carteira vai superar a rentabilidade do IBOV. Tem muito gestor de fundo que faz isso também para gerar um alfa um pouco maior. É normal, é uma estratégia bem padrão. E por que eu estou falando isso da questão da carteira e tudo, e eu trouxe o Ulisses aqui também? Porque eu acho que vocês, tá, que estão acompanhando, deviam primeiro acompanhar ele lá no Instagram, e segundo, saber que ele é uma pessoa super capacitada, que chegou, como o pessoal falou, cedo, né, em objetivos financeiros mais difíceis, e ele vai estar lá no nosso evento, né, no Ultimate Value. Eu, inclusive, já fui a 2 eventos do Ulisses, aí do pessoal dele, muito legal, muito bacanas os dois, a gente aprende muito, eu mesmo aprendo muito também, porque acaba indo outras pessoas que são renomadas e são pessoas que têm algum conhecimento sempre diferente do nosso, e aí eu queria também convidar vocês, o evento está aqui na descrição do vídeo. E aí, Ulisses, o que você tem aí para falar sobre essa questão, sobre o evento em si, o que você espera? E já dá para se adiantar um pouquinho do que você vai falar ou não? Cara, eu vou trazer um caso prático de valuation. Para quem não sabe, vai acontecer no dia 7 de dezembro, né? Tá 7 correto? De dezembro em Copacabana, Rio de Janeiro. Eu vou trazer um caso prático de valuation, e não é um caso qualquer, não. No dia seguinte eu vou botar R$500 mil nessa ideia, tá? Para mostrar bacana. Que eu sou skin the game. Dia seguinte não, próximo dia de mercado, quer dizer. Que vai ser no sábado, na segunda-feira seguinte. Vai ser no dia 9, isso. Porra, bacana, cara, bem legal, bem bacana. Então, pessoal, olha só, tá aí embaixo o link, tá? Aqui na própria descrição do vídeo. Também tem o link do TCP, que a gente está lançando agora. Quem está na nossa lista aí de e-mail vai receber o e-mail amanhã. O TCP é um curso, um treinamento, na verdade, super intensivo, uns 40 dias, ninguém tem tempo a perder, onde eu ensino como você pega empresas small caps, empresas de reestruturação, aquelas que têm um grande potencial de alta. Quem aí é meu assinante sabe que eu recomendei uma no início de outubro que já subiu aí 30%, por exemplo. Tá? No primeiro curso, a gente recomendou, por exemplo, o Marfrig, que eu cheguei a colocar, já foi 70%, Even, Eneva, foram 7. 7 empresas que eu recomendei, 6 subiram, sendo que 3 chegaram aí a mais do que 30%. Tá? Então, enfim, tem estratégia por trás disso, não é acaso, tá, pessoal? Então, quem tiver no TCP vai ganhar um ingresso para o evento. E por que eu faço isso? Porque eu quero que as pessoas se conheçam, né? Eu quero que seja, por exemplo, um evento da turma do curso também. Então, quem aí tiver disponibilidade, claro, não é para todo mundo, né? Mas a gente clica ali no TCP, o preço tá bem legal, é exatamente inclusivo, é para todo mundo poder participar. Agora, vamos voltar a falar aqui sobre alguma coisa que seja interessante, já sei. Eu separei aqui eu acho que vai muito de encontro ao que você falou. Eu fiz há um tempo atrás um estudo comparando empresas de preço sobre lucro baixo e preço sobre lucro alto. E eu vou colocar aqui, ó, para vocês darem uma olhada o que aconteceu, tá? Então, quer dizer, eu pego aqui em 2014, eu pego as empresas que estão com preço sobre lucro maior e menor.
Tá? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, do menor para o maior. Eu não quero empresas negativas, tá? Eu não estou pegando empresa com prejuízo e só empresas que têm um preço sobre lucro entre 3 e 70 para a gente tirar os valores espúrios. Então, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, todas elas, tá? Ó, a PL Rai, as empresas que tinham maior preço sobre lucro na época, ganhou aqui, ó, das que tinham os menores preço sobre lucro da época. Aqui a mesma coisa em 2015, na verdade, aqui tinha que estar 2015. 2016 aqui também ganhou. 2017, as empresas mais caras, entre aspas, ganhou também. 2018 ganhou também. 2019 eu acho que não entrou aqui. Eu cheguei a botar aqui quais eram as empresas que estavam naquele momento maior e menor. Então, em tese, no próximo ano, a gente deve ver essas 5 aqui ganharem dessas 5 aqui. Tá? E aí eu queria saber o que você acha sobre esse tipo de estudo assim. Um estudo que contraria tudo que o pessoal fala. O pessoal fala assim, vamos pegar uma empresa mais barata, uma empresa que tem um preço sobre lucro menor. Aí você pega e mostra que todos os anos, aquelas que estavam supostamente mais caras ganharam das mais baratas. Você que é um cara que gosta muito desses estudos. Sim. Eu acho que isso aí é uma bela lição para todo mundo que está assistindo a gente, Nigre, que o investidor ele tem que saber a diferença entre lucro e fluxo de caixa, tá? A gente pega algumas empresas hoje que estão com preço sobre lucro altíssimo, como Magazine Luiza. Quando a gente faz um ajuste sobre o que elas estão gastando de pesquisa e desenvolvimento, a gente vê que há uma distorção sensível nesses dados. Então, a gente não pode usar indicador para investir. A gente tem que usar os indicadores para ver indicações e aí aprofundar as nossas pesquisas. Por exemplo, eu gosto muito da metodologia desse livro aqui, ó, que o pessoal deve conhecer, que é o The Little Book That Still Beats the Market. Ele usa uma técnica de factor investing para fazer uma seleção baseada em empresas de qualidade e de preço atrativo. E a partir dessa lista, ele começa a fazer valuation para entender aonde realmente está valor. Então, você pode ter uma abordagem muito mais direta e rápida e depois fazer um filtro, ou pode ficar com essa abordagem. Eu, por exemplo, se eu tivesse que fazer uma carteira com isso que você falou, eu faria uma diversificação desses fatores. Faria uma carteira com um pouco de preço-lucro high e um pouco de preço-lucro low. Por quê? No final das contas, só de tirar essas empresas que não têm lucros no passado aí, já é uma grande seleção natural que a gente faz na nossa análise, né? E aí depois a gente vai entendendo aonde que realmente está o valor, onde é que está o crescimento. Tiraria também empresas com preço-lucro acima de 30 para não pagar excessos, né? Mas, no final das contas, as ações são isso mesmo, Nigre. A gente ganha através das assimetrias e eu sei que existe RADL ali nesses teus gráficos que você fez e essa ação, individualmente, ela distorceu muito esses retornos. E é isso que é bom para o investidor. É por isso que eu gosto da estratégia de você comprar e permanecer o máximo de tempo possível dentro dessa estratégia. Tem um livro chamado 100 Beggars, do Christopher Myers, que fala das 365 empresas que multiplicaram o preço das suas ações por mais de 100. E nessas empresas, o tempo médio que isso demorava para acontecer era de 28 anos. Então não tem nada que acontece aqui em 5 anos que vai determinar uma estratégia de longo prazo. Você tem acompanhado aí a Casten ultimamente? A Casten não. Casten, por exemplo, eu comprei lá em 2012, tive um prejuízo de tipo uns 80% e agora a empresa voltou para o preço original. A Unicasa também, a Santos Brasil, são empresas que tiveram grandes declínios e depois voltam a subir. Por quê? Apesar de a gente estar falando de 5 anos, 7 anos, isso aí ainda é médio prazo para mim, não é longo prazo. Longo prazo é acima de 20 anos. Eu tô nessa situação com Elbor. Elbor, eu chegava a brincar que eu tinha um preço médio bem alto e agora tá voltando também. Impressionante. E por falar em Greenblatt, né, que você falou, a gente tem uma carteira aqui do Greenblatt também. Deixa eu ver. Não tá aqui. Só para concluir isso aqui, Ling, eu acho que a maior decisão que o investidor precisa tomar não é se ele vai ter empresas de preço sobre lucro alto, ou preço sobre lucro baixo, ou preço valor patrimonial baixo e alto. É sim se você vai alocar em renda fixa e renda variável. Quando a gente vê crises como aconteceu em 2008, 2001, no apagão elétrico,
quando o risco é muito alto, gente, as correlações elas tendem a ir para os extremos, ou seja, tudo tende a cair mesmo. São poucas as ações que não caem. Eu acho que em 2008 só tiveram 5 ações, por exemplo, que tiveram um resultado positivo naquele ano. Então, a maior decisão realmente é renda fixa ou renda variável, depois que a gente vai trabalhar intraclasse. Exatamente. Vou aproveitar para responder algumas dúvidas aqui. Antes, deixa eu mostrar aqui, ó, a gente tem uma carteira aqui do Greenblatt no nosso site também, e ela bate Bovespa de longe aqui, ó, 59 a 34, 46 a 17, e aqui começou em abril, 17 a 10. Então, realmente dá muito resultado. O Avelino aqui disse que eu falei que a Raia Drogasil a 60 era caríssima, num vídeo de 2016, né? E realmente ela ainda ficou em 60 por um tempão. Tá? A minha visão hoje de Raia Drogasil é a seguinte, eles abrem 200, vê se você concorda comigo, eles abrem 240 lojas por ano, mais ou menos, certo? E a gente teve uma recessão. Então, uma loja dessas costuma ter um ciclo de maturação aí, em torno de 3 anos ela já atinge uns 90% da venda. O que acontece na recessão? Demora mais esse ciclo de maturação. Então, quer dizer, tem loja lá de 2016 que talvez esteja chegando no break-even point agora. Tem empresa de 2017 também, só que a de 2018 vai crescer mais rápido. Então, ela vai ter uma quantidade de lojas que ela abriu, que já deve ser a metade nos últimos 4 anos das lojas que ela tem. Vai ter aí uma quantidade tão grande de lojas maturando juntos ao mesmo tempo que o mercado acaba precificando isso para cima. A minha visão hoje é essa. Eu fiz realmente um vídeo aqui, né, que é perigos em Raia Drogasil, mas é um vídeo de outubro de 2016, você tem que ver a data também. Eu só peço para o Avelino, não esquece da regra do Warren Buffett. Nunca perca dinheiro. E a segunda regra, não esquece da primeira. Eu acho que a gente, como investidor mais experiente, a gente foca muito mais na preservação do capital e ter as assimetrias positivas a nosso favor. Então, vai ter uma hora que as empresas vão ficar tão caras que elas vão ter uma possibilidade de queda maior que de ganho. Então, não é mais atrativo, na minha opinião, esse tipo de ação. Isso é verdade. Proteger o capital em primeiro lugar, eu também sempre prego isso. E assim, a gente não pode investir também, Nigri, olhando para a grama do vizinho, né? Eu costumo falar que se você sempre ficar olhando para a melhor ação do ano, você vai acabar frustrado. Eu vi isso num conteúdo, eu não lembro de onde que foi a fonte, mas é o seguinte, os melhores gestores, os melhores fundos não são aqueles que permanecem no primeiro quartil o tempo todo. Na verdade, são aqueles que estão no segundo quartil, regulares, muito regulares mesmo. Bacana. Legal. Bom, gente, estou vendo aqui agora, deixa eu ver, coloquem dúvidas agora. Eu vou aqui fazer 2 últimas perguntas para o Ulisses, para o tio Uli, e depois peço também para o pessoal já curtir o vídeo, se inscrever no canal, quem não é inscrito ainda. Vamos dar uma olhada aqui, o que tem. Ó, aqui o Saulo escreveu que... eu peguei o primeiro TCP, só com uma recomendação já pago o TCP para o resto da década. No segundo serão novos insights? Sim, serão novos insights. A gente vai aí recomendar de novo entre 6 e 8 empresas que estão agora no melhor momento. Podem ter algumas que sejam iguais às do primeiro, porque elas se mantiveram nisso, tá? Mas a gente vai tentar aí botar a maior parte de empresas novas. Aqui, tio Uli, quantos ativos tem na carteira? Cara, eu devo ter uns 30 ativos na carteira financeira, né? Mas as 50% do portfólio é composto por 6 ações, basicamente. Beleza. Eu gosto muito dessa linha do Buffett. O Buffett ele tem um monte de ações, mas 50% do portfólio são umas top picks aí. A galera consegue compartilhar essa link com outras pessoas daqui? Qual link? A galera consegue compartilhar, chamar outras pessoas para essa live? Se consegue, consegue pelo link do YouTube. Se a galera compartilhar essa live aí, a gente chegar a 1000 pessoas online, eu posso até abrir minha carteira as 5 principais ações, Nigga. Se a galera se juntar aí. Mas continua então aí, tocando barco. Segurar um pouco mais aqui. Venda parcial na carteira de ações com lucro
e equilíbrio dos papéis na carteira. Qual a correlação? Cara, confesso que eu não entendi a pergunta. Eu entendi. É um balanceamento dinâmico, você cortando os excessos de lucros, aí transforma em caixa e bota naquelas ações que mais caíram, e aí você vai comprando e vendendo na alta dinamicamente. Comprando na baixa e vendendo na alta dinamicamente, né? Não, eu faço isso na carteira aqui de assinante, sim. Não com tanta frequência, mas eu faço. Eu já vi o Florian Bartunek falando que faz isso também. Pô, legal. Cadê os ativos da carteira do tio Uli? Não teve essa promessa, não. Patrícia chegou aqui. Patrícia que trabalha com a gente também. Deixa eu ver. Mercado muito... Gente, aqui, setor de locação de carros. A gente que falou que estava falando de setores aí, que são setores que estão mais precificados. Esse é um setor que sempre que eu entrevisto o gestor aqui, eles falam desse setor. Ou alguns é Unidas, outros é Movida, enfim, fica nessa aí, entre Unidas e Movida. O que você acha do setor de locação de carros? Tem futuro promissor? Eu acho que tem um futuro promissor, sim, porque a gente está passando por uma transformação de comportamento. As pessoas que compram Uber, elas não estão comprando deslocamento, elas estão comprando tempo. Por quê? Você sabe que eu moro aqui na Barra, se eu tiver que ir para o centro do Rio aqui, eu demoro 1 hora. Então, apesar de ter 2 carros na garagem, eu vou de Uber, porque aí eu consigo responder o WhatsApp, consigo fazer conteúdo, eu consigo trabalhar nesse período. E eu acho que essas empresas, como Uber, Lyft, qualquer que seja esse aplicativo aí, vão puxar muita demanda dessas empresas. Mas eu acredito que a Localiza, estrategicamente, é a top pick do setor, porque ela tem pontos que são difíceis de serem reproduzidos. Ter lojas nos aeroportos que ela tem, do jeito que ela tem, a marca consolidada, o volume que ela gera, a barganha que ela tem com a montadora, é difícil de reproduzir. E as outras empresas, elas têm que arriscar mais para ter o mesmo tipo de retorno. Ela fez uma compra interessante também, que foi a da Hertz Brasil também, que tem uma marca forte para quem vem de fora. Acho que Exatamente. Esse é um belo diferencial também. E o achatamento da curva de juros tende a gerar mais valor para esse tipo de empresa, porque ela capta dinheiro e compra num ativo que dá um retorno aí muito interessante. A gente não deve ter tanto medo desse tipo de endividamento dessas empresas, porque a gente vê ali muito claramente no ativo aonde que está sendo ativado, né, esses recursos. E outra vantagem também nesse setor é que o ativo é muito líquido, né? Se a empresa tiver um problema e tiver que conseguir dinheiro rápido, né? Tipo, a Klabin, por exemplo, é difícil para ela vender uma fábrica ou material e etc. Agora, para a Localiza ou para a Unidas vender 1000 carros é rápido. Né? Não é muito difícil você vender 1000 seminovos. A pessoa consegue vender rápido, a empresa consegue vender rápido. Então tem uma liquidez nesse ativo dela também que faz com que a gente aceite um endividamento um pouco maior. Concordo. Muita gente questionando, até o Sidney Barros acabou de falar, das montadoras entrando no mercado, vai pôr em risco esse setor. Eu tenho uma pessoa, particularmente muito minha amiga, que ela trabalha com montadoras e eles já sabem dessa informação há pelo menos 18 meses, Sidney. Então, não é uma informação nova para o mercado e eu acredito que já teria sido precificado caso o mercado não tivesse enxergado que a grande vantagem competitiva é você estar nos pontos mais adequados aí, tanto para alugar quanto vender os carros. Não, o risco que eu acho que tem grande para a locadora é ela parar de ter esse benefício de comprar os carros mais barato com aquela isenção, se eu não me engano, é do ICMS. Eu acho que eles têm se eu não me engano, elas têm um benefício fiscal aí. Se esse benefício acabar, ela começa a perder margem no seminovo, e aí sim eu acho que tem um certo problema. Eu acho que se ela ficar 12 meses com o carro, ela tem uma isenção do ICMS. Se eu não me engano, é isso. Não é um setor que eu acompanho tão de perto, mas eu vi isso como um fator de risco na minha visão. Igual a várias outras empresas. Essa informação é que eu falei que o mercado já sabe pelo menos há 18 meses. Não, você falou das montadoras entrando no mercado. Então, é tudo mesmo pacote. É tudo junto. Entendi. Entendeu? Essa aqui é aquela pergunta que eu acho que a gente pode responder lá no evento, né? Tem alguma crise no radar do Brasil? É exatamente o título do evento, as perspectivas para 2020.
Então, acho que isso é uma coisa que vai ficar para lá. Tem alguma crise no radar do Brasil. Pessoal, pode clicar no link da descrição. Você tem que entender também o que é crise, né, Nigri? Eu, como um value investor, eu estou esperando mesmo que o mercado volte para os 77 mil pontos. Ali eu vou ficar confortável em voltar a comprar. É verdade, eu também. Embora, cara, eu vou te dizer que eu considero que a bolsa, para a atual taxa de juros, ela esteja barata. Eu considero isso. Quanto de subjetividade tem ainda na tomada de decisão? Que a gente falou muito de factor investing, falou disso tudo. Então, quer dizer, quanto ainda tem daquela coisa do racional da cabeça e quanto é só números? Eu sugiro todo mundo que faz essa questão aí, que é um tema bastante interessante, que leia o livro do Damodaran aí, que ele fez sobre esse assunto, mostrando que você tem que entender se as tuas histórias, teu storytelling, que você cria para as tuas premissas, ela está realmente baseada na realidade. Eu lembro que em 2008, a Petrobras era avaliada como se ela fosse ter um crescimento perpétuo de 8% ao ano. Então, quando você começa a ver uns crescimentos perpétuos muito acima da média do PIB, muito descolado da economia real, você tem que abrir o olho. E é claro, você botando margem de segurança vai te dar uma proteção maior aí para esses eventuais erros, né? O próprio Warren Buffett costuma falar que é melhor estar levemente certo do que precisamente errado. Bacana, é isso. Bom, a gente está quase chegando aqui em 1 hora. Deixa eu ver se a gente conseguiu atingir 1.000 pessoas ao mesmo tempo. Não, mas Bom, eu abro, 900. Está com 906. Vamos lá. Então, o bônus final aí para o pessoal. Minha maior posição atualmente é Tesouro Selic, tá? Eu considero ela. Do mesmo jeito que para o Buffett também, renda fixa, caixa é a maior posição. Eu coloquei essa parte que também é minha maior em fixa 11, no ETF de títulos curtos. Eu já fiz um cálculo que mesmo se ele pular agora o juro de 5 para 8, mesmo assim ele vai perder só 6, 7%. Perfeito. Nos últimos 6 meses eu já recuperei esses 6, 7% acima, né? Já foi uns 11% para cima. Eu tô aceitando a reserva de oportunidade numa renda variável, num ETF de renda fixa. Perfeito, sei dos riscos, mas... Daí depois eu tenho Berkshire Hathaway, é a posição aí mais relevante em termos de equities na minha carteira. Depois eu vou para Itaúsa. Depois eu tenho Grandene, Alpargatas, Graziotin e VVB11. São as minhas maiores posições. Certo. Graziotin eu não compro há pelo menos 5 anos. Ela se tornou uma posição relevante na minha carteira devido à própria valorização que o papel teve. Eu comprei muito ela ali em 2013, 2014, no final de 2014, até uns R$10. Depois a empresa ainda fez umas recompras, pagou dividendo. Esse valor aí que eu falei é todo valor nominal sem descontar dividendos desde então, né? Bom, comprei Ferbasa muito barata também, mas ainda não faz parte dessa seleção das 6 principais, tá? E a Graziotin, então, pode ser essa uma única empresa para o resto da vida? Não, seria a Alpargatas. Eu acho que é o negócio mais forte da Bolsa do Brasil. A Alpargatas é tão boa, que a gestão, antes da JBS lá, perdeu dinheiro de tudo que é maneiro. Até na Argentina eles perderam dinheiro. Eles queriam vender sandália no frio de Nova York. Para quem lê os relatórios aí sabe o que eu estou falando. E mesmo assim a empresa continua rentável e valorizando. Aquilo ali é uma mina de ouro. Os caras pegam plástico e transformam em moda. E vendem por R$100 o pedaço. É impressionante. Certo. E o racional de Grendene, então, deve ser igual também. Exatamente. Você falou também. Bom, gente, queria agradecer aí ao Tio Uli. Tio Uli, quer falar um pouco do teu canal aí, do Instagram? Quer falar, pessoal, aí, o arroba? Pô, arroba Tio Uli mesmo, mas eu quero finalizar, Nig, com 6 mandamentos aí de um Value Investor, se couber ainda tempo, o pessoal quiser estudar, eu falo. Manda ver. Primeiro mandamento... se tu quiser continuar, a gente continua também. Pô, eu sou tarado em falar de investimento, né? Então, cuidado. Não, primeiro ponto é sempre compre abaixo do seu valor intrínseco. E se você não sabe como calcular o teu valor intrínseco, não tem problema, você só não precisa ser sócio daquele negócio.
acho que as pessoas elas precisam ter maturidade de entender realmente o que é círculo de competência delas, Niga. Segundo ponto é o seguinte: temperamento é mais importante do que QI. E a gente tem que investir baseado em fatos. Por exemplo, eu vejo muita gente que fala, discursa sobre disciplina, paciência, mas ela não entende que quando a gente está falando de disciplina e paciência no mundo dos investimentos, a gente está falando de ficar 2 anos, 3 anos sem alocar, porque o preço certo não vem. Se você pegar a carreira do Warren Buffett durante a década de 70, você vai ver que ele fez poucas aquisições e pontuais, tá? Terceiro ponto que eu gosto de falar é o seguinte: como value investor, a gente tem que aprender a identificar e estudar o valor do negócio, e a gente tem que entender que o preço da ação é só uma proporção do valor do negócio. Não o contrário. Muita gente começa analisando o preço da ação para depois ver se o negócio é bom. Na verdade, eu quero saber primeiro se o negócio ele tem uma vantagem competitiva duradoura, se ele tem um pedaço da mente do consumidor, e aí depois a gente vai ver se o preço realmente está adequado para assumir aquele risco ou não. Quarto, não vá atrás da manada. Gente, quando eu comecei a estudar marketing digital para passar conteúdo aqui, eu me deparei com um gatilho mental chamado a prova social. O que é a prova social, gente? Quando a gente não chega numa praça de alimentação, a gente vê aquilo lotado, mas não conhece nenhum restaurante. O que a gente vai fazer? A gente costuma ir naquele restaurante que está mais cheio. E a gente não pode decidir as ações que a gente vai ter nesse mesmo gatilho mental, que é olhar o que o pessoal está comprando. Então, por exemplo, o pessoal vê o Barsi comprando uma coisa, vou comprar, nem sei por quê. Estou vendo o Breda comprar alguma coisa, vou comprar, nem sei por quê, só porque ele está comprando. Isso aí é uma péssima filosofia de investimento, principalmente value investing. Número 5, teu ciclo de competência, você tem que definir ele, mas você também não pode ficar preguiçoso dentro dele. Você tem que sair e estudar, tem que ir atrás de conteúdo. E uma coisa que eu vejo as pessoas cada vez errando consecutivamente, Nigre, as pessoas estudam mais sobre filosofias de investimento do que as próprias empresas em si. Por exemplo, você compra esse livro aqui, compra o Investidor Inteligente, compra mais uma meia dúzia de livro bom aí, como dá esse exemplo aqui. Os ensaios de Warren Buffett, tá? Você lê 5 livros, entende realmente o que é, depois foca em conhecer os negócios. Conhecer, ler a nota de rodapé, entender como é que é o vencimento da dívida de uma empresa, qual é o prazo, qual é o custo, quais são os incentivos fiscais que ela tem, entender realmente sobre aqueles negócios, tá? E a sexta é não complica demais. Ou seja, se a tese ela é muito complicada, muito rebuscada, você vai precisar de muitos fatores encadeados para aquilo dar certo. E isso aí só vai aumentar o risco do teu erro, tá? Essas aí são as minhas 6 regras básicas aí para um value investing bem feito. Beleza. Essa última é um dos motivos que eu fico longe da Eletrobras, sabe? Eu acho que tem tanta empresinha dentro dela que eu acho até difícil de analisar ela. Embora eu goste do setor elétrico. Queria aproveitar para te agradecer por ter vindo aqui. Estou ansioso por ver a tua palestra lá no dia 7 de dezembro. Eu acho que vai ser muito bacana. E queria aproveitar para terminar aqui, mostrando a página aqui do evento, tá? Que a gente vai ter aqui dia 7/12/2019. Muita gente boa confirmada. Breda, César Paiva, André Bona, o próprio tio Uli aqui, cara de mal. Aí a gente tem eu, o Zatar, né? Aqui é o co-CEO da RNI, que é a Rodobens Negócios Imobiliários, CEO da JHSF, gestor do TGAR11. Enfim, a gente tem bastante gente boa para fazer aqui, para mostrar para a gente as perspectivas. A gente fez Ultimate, né, igual o Ultimate Fighting. Então a gente vai ter o card da proteção do capital, card de melhores ações para 2020, card de construtoras, enfim, aqui a gente tem os ingressos, depois clica e dá uma olhada, tá? Não sei até quando vai ficar esses valores, a gente está lançando agora, e lembrando também que o TCP dá direito ao ingresso desse evento. Então, se você quiser comprar os dois, você não precisa. Você só precisa comprar o TCP. Obrigado aí, tio Uli. Obrigado aí a tudo. Obrigado a quem está assistindo aqui. Posso deixa só eu falar. terminar com mais um exemplo, Nick? Que eu não sabia que o Alonso e o diretor da
Rodobens estariam nesse evento, porque eu tenho duas Pode. histórias interessantes de experiência minha com essas duas empresas. Primeiro, a Rodobens, eu comecei a comprar ela lá em 2014, 2015, quando a ação bateu tipo 5,50, R$ 6. Aí eu fui comprando durante vários meses, tá? Primeira lição, Warren Buffett começou a comprar a Berkshire Hathaway em 58, quando ele foi assumir o controle, foi só em 65, ou seja, imagina você comprar 7 anos de uma empresa. E aí eu fui comprando Rodobens, chegou um momento lá que eu falei, pô, chegou no meu limite. E a empresa ficou andando de lado uns 4 anos. Chegou esse ano, ela simplesmente fez assim, ó, puf, deu quase 100% em 12 meses. Então, a paciência, ela tem que ser exercitada mesmo, porque o retorno das ações, ele não é linear, gente, ele é assim, ó, puf, descontinuado. O outro exemplo é o do Thiago Alonso ali da JHSF. Eu fui visitar essa empresa quando as ações dela estavam uns 5 centavos, 1,10 centavos. Eu via que estava muito barata, mas eles têm um aeroporto ali que é um projeto que eu acho que consome muito caixa e eu não tenho clareza se esse projeto ele vai ser bem sucedido. Então, foi um erro de omissão muito grande da minha parte, porque a ação hoje em dia acho que está R$ 4 por aí, não tá? Tá em 4,30 e pouco. Eu cheguei a visitar lá a empresa quando ela estava 1,50, 1,60 mais ou menos, e foi nesse momento aí que a gente recomendou. Na época valia um valor de mercado o quê? De 800 milhões de reais. A gente está falando de uma empresa que só para começar aí a XP Malls estava comprando uma participação pequena em cada shopping e pagando 700 milhões. Então quer dizer, só para você ver aí o disparate que existia, você que falou de ativos ocultos aqui, né? Aí ela tinha uma gleba lá, um terreno enorme lá, que é aquela fazenda Boa Vista, que estava contabilizado a 200 milhões e o valor total de vendas, na verdade, era 1 bilhão e 200. Então, quer dizer, olha a diferença de nave aí, né, de net asset value. E ainda tem mais coisa aí, cara. Hoje mesmo, a 4,30 e pouco, ainda tem coisa. Ali atrás ainda do tem shopping, coisa, tem muito. E lá no Catarina tem muita área, na Fazenda Boa Vista tem muita área. Cara, tem muita coisa aí para construir. Tanto que todo esse ciclo de expansão ainda é capital próprio, ainda é capex próprio. Tá? Enfim, eu ainda subiu muito, o pessoal acha isso, né? Ah, subiu 30%. Ai, meu Deus, acho que ficou caro. Não é nada, subiu cento e poucos por cento. O case da Trisul nosso na carteira é isso. Ele já subiu 400 e poucos por cento, ela deu uma prévia operacional maravilhosa, eu estou esperando mais ainda. Enfim, não existe disso. O próprio tio Uli aí falou, né? A 100 Bagger, né? São empresas que subiram 10.000%. Imagina só, isso sim é um retorno. Eu não estou aqui para ganhar 10, 15%. Acho que, inclusive, ninguém que é milionário pensa em ganhar 10, 15%. Né? O cara entra para ganhar aí 200, 500, 1.000%. É o que te muda de patamar, né? É porque é o que muda de patamar, exatamente. Pô, você investe lá 5 mil para ganhar 10%, você ganha R$ 500. Tua vida não muda com isso. Agora, se os 5 mil virar 50 mil, enfim, aí já muda, já começa a melhorar. Né? Você não muda a vida, mas pô, já são alguns salários, já é alguns meses aí da tua renda, enfim, eu acho que uma ótima melhor. lição para a gente é justamente entender que o mercado ele pode ficar irracional durante muito tempo, e isso é uma oportunidade para você alocar recursos para justamente ter aquela explosão depois quando o mercado ele reavalia aquele valor na empresa, né? Eu tive uma situação dessa com a Sanepar, cara. A Sanepar eu tive uma situação dessa. Ela ficou parada um tempão, inclusive ela gerava lucro crescente, gerava retorno, e mesmo assim a ação caiu de R$ 7 para 2 e pouco. Também, de repente, em 12 meses ela saiu de 2 e foi para 14. Assim, ainda era SAPRE 4, né? Na época não tinha a Unity. Eu comprei Copasa, eu me lembro que é uns 30 e poucos reais. Eu vi ela cair para 12, segurei frio ali durante a crise hídrica, que uma hora vai chegar de novo. E depois a ação explodiu também de novo. Olhar para o curto prazo é um dos maiores erros, né? Eu acredito também que acho que a maior lição que a gente pode deixar aqui para se despedir realmente, finalmente, é o seguinte: a gente nunca vai fazer um investimento realmente bom, rentável, gente, com o céu azul. O céu ele vai estar carregado de nuvens, vai ter muita ameaça, vai ter muito argumento falando que aquilo não vai dar certo, mas é justamente
essa visão do mercado quando reverter, que vai gerar esse retorno assimétrico, porque você vai ter tanto a valorização do ativo quanto a reprecificação dos múltiplos depois. É isso, é isso. É isso, falou bem. Agora sim, vamos encerrar. Obrigado a você, tio Uli. Abraço a todo mundo que está aqui ainda, o Anderson, o Marlon Brando, Elias, o Zatara aí, que pega a nossa carteira Z. Ele que deve ter ficado chateado contigo, você falou que não gosta de fundos, ele que cobra a parte de fundos de investimento aqui do Dica de hoje. Márcio Oliveira, Rafael, enfim, bastante gente ainda está aqui. Estou aproveitando para encerrar, abraços para vocês, bons investimentos, e a gente se vê lá no evento. Tchau, tchau.